Olá, seja bem-vindo a essa série O Princípio Inteligente nas Plantas. Eu vou falar hoje sobre a introdução nesta série. Como é que vai desenrolar esse trabalho? É um trabalho de cunho científico, sobre o princípio inteligente das plantas. É um trabalho que eu já venho fazendo há alguns anos. Eu não sou botânico, nem sou agrônomo. Eu sou médico homeopata. Fui cirurgião, mas há muito tempo que faço homeopatia. E tenho um curso na Universidade de Santa Cecília, um curso dado pela Associação Médica Espírita. E um dos módulos desse curso é o princípio inteligente das plantas. E eu sou responsável por esse módulo. Então, de tal forma que já tem alguns anos que eu digo mais de 20 anos, que eu venho lidando com isto. É um material novo, é um material que ainda não é discutido no meio científico, porque eu estou trazendo a discussão do princípio inteligente das plantas que possa ser argumentada dentro da ciência. A ciência, de um modo geral, trabalha com fenômeno, com coisas que os órgãos de sentido do cientista possa pesquisar, possa mensurar, possa marcar, delimitar. O princípio inteligente das plantas tem muitas coisas que vai dar para demonstrar. Outras é numa demonstração intuitiva e dedutiva. Mas não vou me afastar da ciência para que nós possamos entender isto. Existem poucos caminhos filosóficos para entender a planta, esse caminho. Por que eu estou pegando esse caminho? Porque eu vou fazer um trabalho que vai falar sobre o princípio inteligente das plantas, que outras figuras muito antes de mim já trataram do assunto. Você vai ver o Aristóteles falando da alma das plantas, embora a alma para ele não é o sentido que nós temos hoje, é formas, mas ele falava da alma das plantas. Mas você vai ver Dr. Feixe lá atrás falando sobre a mente das plantas. Você vai ver Dr. Bose deixando pesquisas fantásticas, ele como o maior cientista da Índia, falando sobre plantas. Mas eu vou pegar trabalhos de alguns cientistas que trabalham mostrando, às vezes, cientistas da fisiologia, da botânica de um modo geral, que você pode trazer algumas interrogações, falando, às vezes, de uma série de coisas como a evolução das plantas, falando sobre a percepção das plantas, a linguagem das plantas, que é algo tão complexo, falando sobre a maneira dela se comportar socialmente, dela comportar na sociedade como um todo, mas pesquisas feitas por um professor como Hernani Guimarães, que ele tem sobre psiquântico, falando sobre a parte psi, ou seja, entrando na parapsicologia pesquisada das plantas, entrando no trabalho, por exemplo, do Hernani mesmo, que ele tem muitos trabalhos sobre esse princípio inteligente, o modelo organizador dele, organizador biológico, que o Hernani deixou o trabalho para nós, o trabalho que o Dr. Burt deixou sobre o campo bioelétrico, do Cedrati deixou sobre o campo morfogênico. Eu vou trazer uma série de compreensões sobre o princípio inteligente, como é que evolui, e sobre o princípio material, como evolui. Porque eu também trouxe como base para essa concepção, não só a concepção da ciência numa visão materialista, eu trouxe a concepção da ciência
numa interpretação do Espiritismo. Então o Espiritismo estuda a evolução dos seres. Antes mesmo do Darwin lançar o trabalho dele, Kardec já tinha lançado o trabalho sobre a evolução, o princípio da evolução. Então dá para trazer uma série de discussões sobre o que chama corpo espiritual, que o Allan Kardec chamou de perispírito. Como é o perispírito das plantas? Ela existe? Tem? O que é que eu tenho de base para falar sobre isto? E esse perispírito influencia o corpo? Como é que influencia? Esse perispírito é formado, como é que vai ser a formação dele? Como é que esse princípio inteligente evolui? Como é a planta é capaz de ter psiquismo? Como é esse psiquismo das plantas que poderá ser estudada? Então, eu estou só dizendo assim que eu vou trazer uma série de coisas, a embriologia, como é esse processo embriológico, como é que o princípio inteligente das plantas vai formando esse corpo e como é que a informação desse princípio inteligente chega até as células do organismo planta. Como é que ele chega? O mecanismo, os filtros que ele passa até chegar aqui, algumas reações bioquímicas que ele comanda, reações hormonal que ele comanda, na realidade o material é imenso. É só o início que eu estou dizendo da introdução, porque às vezes a gente olha, vamos ver, olha aqui, deixa eu ver se a câmera aqui focaliza, esta câmera, mostrar, por exemplo, a planta aqui, ela está focalizando, o Max, está focalizando aqui as plantas, o desenho? Ah, está ótimo, tá bem. Então você vê uma planta dessa aqui, e nós vamos depois dar os nomes científicos, senão as pessoas não vão mais. Mas inicialmente a gente chama árvore de Natal. Olha que beleza, uma complexidade dessa aqui, como é que uma complexidade dessa formou? Quantos mecanismos está em cima disto para ser formado? Quantas milhares de células agindo? Como é que se formou? Como é que formou a célula? A célula de uma planta, ela vai trazer uma série de outras informações. Como é que isso acontece? Mas você pega uma planta como essa aqui, que é também de uma complexidade humana, olha essa raiz dela, também buscando se localizar aqui no solo, mas também tem uma complexidade, uma série de reações está sendo feita aqui. Não é só reações energéticas da fotossíntese, reações energéticas das mitocôndrias, que também está agindo, ela tem núcleo, tem nucleolo, está agindo em cima do núcleo, como esse princípio inteligente vai agir nele para fazer, mas como ele age primeiro no perispírito dela para depois vir agir nela. Nós vamos entrar em detalhes dessas coisas. Uma planta dessa aqui, mais de 80 metros de comprimento, como é que isso nós podemos trabalhar isso, o entendimento? Nós temos plantas aí muito mais velhas do que a época que o Brasil foi descoberto. Temos plantas ainda da época de Moisés, ainda existe aqui no nosso meio. Nós temos plantas aí de milhares de anos, essa vida longa dela. E como nós podemos estudar? Porque também nós podemos estudar a morte da planta. A morte da planta numa visão espiritual, trazer essa compreensão do princípio inteligente, ou seja, como é que ela desencarna, talvez a palavra certa não fosse essa, mas para entender como é que ela faz, como é esse processo de nascer e morrer das plantas, é interessante. Uma planta dessa aqui, também como é que isso vai desenvolvendo, vai fazendo essa complexidade que nós vamos estudar nela, desde a planta mais simples, uma planta dessa que resiste a temperaturas altas, um mundo desértico, como é isso e como é que o princípio inteligente, porque a fisiologia, eu não vou mergulhar no estudo da fisiologia, porque se eu mergulhar, tem muita gente
mais preparada do que eu para trabalhar isso. O meu foco vai ser o princípio inteligente dela. O princípio inteligente numa planta dessa de mangue, quanta coisa interessante, é essa raiz dela que vai formando de uma forma diferente, como ela desenvolve para só ir enraizar depois que já está grande, para poder a raiz, porque senão a maré vai jogar ela fora, mas às vezes joga e ela vai para outra região também começar novos manguezais. Você vai pegar, por exemplo, uma compreensão dessa, vê essa aqui, essa planta, essa dioneia. Ela pega, você vê aqui a mosca, uma mosca pousando nela. Ela é uma planta carnívora. Ela pousa e ela vai fechar aqui, ela fechou com a planta, que ela vai se alimentar dela. Mas se em vez de uma mosca vir um mosquitinho que passe por cima dessas, porque a fisiologia das botânicas diz, não, é a exterminação sensível dela que vai perceber que tem algo em movimento, ela fecha. Se for um bichinho pequeno que vai sair por essa saliência, ela não fecha, porque ela gasta muita energia para fazer esse processo de fechamento. Se entrar um animal um pouco maior que ela não consiga fechar toda, porque ele tem porte, ela também não fecha. Se você jogar uma pedrinha aqui rodando, ela não fecha. Como é que ela sabe que é um animal, um ser que ela pode fechar e ela vai ter condição? Como é essa percepção? Planta tem percepção, mas a percepção que o sujeito fala na fisiologia do animal, do homem, diz que precisa de cérebro. A planta não tem cérebro, mas como é que ela percebe? É como se ela estivesse vendo, mas ela não tem uma visão para poder perceber isto. O importante é que você precisa, nós vamos enveredar por um número grande. Eu vou dar, inclusive, muitos exemplos. Eu vou dar muito exemplo, fato, porque às vezes as pessoas precisam de fato. Então, durante o transcorrer dessa série, eu vou apresentar fatos, muitos fatos, porque em cima desses fatos é que nós vamos, às vezes, uma formiguinha vem para um pé de macieira. Quando ela chega, antes de chegar, a macieira libera a substância que é tóxica para aquela formiga. Como é que ela sabe? E se não for aquela formiga que não é tóxica para essa substância, ela vem outra formiga, ela fabrica outra substância que é tóxica para aquela. Como é que ela sabe? Como é que ela percebeu? Como ela tem inteligência? E a inteligência é um atributo do princípio inteligente, mas o princípio inteligente das plantas existe. Sabe? Nós vamos mergulhar numa série. Eu só te chamo a atenção para... É o início do trabalho que nós vamos desenvolver. Eu te convido, venha, siga-me nessa série, O Princípio Inteligente das Plantas. Com certeza tem algumas discussões para fazer. Eu vou tomar como base maior espiritual, a doutrina espírita, porque a explicação das plantas numa visão materialista já existe bastante. A explicação das plantas numa visão espiritualista, panteísta, ela tem dificuldade para explicar esse princípio inteligente. E o panteísmo é o materialismo averso. Numa explicação deísta que a planta nasceu e morre e que não tem alma, é outro tipo de visão. Mas eu vou trazer esta visão da compreensão do princípio inteligente das plantas fazendo sua marcha evolutiva. Como isto acontece? Tem uma série de interrogações, muitas dúvidas, muitas interrogações, mas também deduções e que nós vamos fazer daqui para frente. Espero que nós possamos ser didáticos para o seu entendimento. Esse foi só a introdução dessa série que nós vamos discutir daqui para frente. Até o próximo encontro nosso, continuar nessa série Princípio Inteligente das Plantas. Muito obrigado pela consideração. Até o próximo encontro.